Olá pessoal, estamos aqui de volta e hoje estou aqui mostrando o rosto para falar de algo importante que é a aerodinâmica, né? Vamos continuar e trazer um assunto que eu creio que seja interessante, porque na última aula a gente falou sobre a resistência do ar e a gente aprendeu que a resistência do ar pode ser calculada como uma força em newtons e vai ser o valor da metade da densidade do ar vezes a área de secção transversal, vezes a velocidade ao quadrado, vezes o Cx, que é o coeficiente de arrasto. Mas o que é esse coeficiente de arrasto? Basicamente é isso que a gente vai ver hoje aqui, entender por que é importante a gente entender esse coeficiente de arrasto. Esse coeficiente diz, né, vai ser um valor que a gente vai multiplicar, esse valor vai variar mais ou menos entre 0 e 1 ali, né? De forma que, na verdade, imagine aí, se fosse um coeficiente zero, né, seria a resistência nula, ou seja, seria um corpo que poderia passar pelo ar sem estar nem aí, né, sem a resistência. E se fosse um coeficiente maior, quanto maior for esse coeficiente, mais você vai ver a resistência do ar ali presente. Então, o que é que esse coeficiente vai dizer? Vai dizer o quão difícil é para um corpo atravessar uma camada de ar, por assim dizer. E isso não vai depender, como a gente viu, da velocidade mais, nem da área, nem da densidade, vai ter a ver com o formato do corpo. Por exemplo, veja essa tabela que nós trazemos aqui. Nós temos aqui 5 corpos, um ônibus, um ciclista, um caminhão, um carro de passeio e um carro esporte. Observe que o coeficiente de arrasto de cada um varia. Por exemplo, do caminhão é 0,7. O do ciclista é 0,9, ou seja, o ciclista sofre mais com a resistência do ar do que um caminhão. Do que um ônibus, né? O caminhão é igual ao ciclista. Um carro de passeio, que tem um formato diferente, né? Você vai ver que tem 0,4, ele consegue furar o ar de forma mais otimizada. Já um carro esporte, um Porsche, uma Ferrari, ele vai conseguir fazer isso muito mais facilmente, olha só, 0,25. Mas por que isso acontece? Existe um jeito que a gente pode dizer, não, quanto mais parecido com essa forma, vai ser mais aerodinâmico? Tem, é essa forma aqui, ó. A forma de nada, não, a forma da gota, veja só, a gota de água ou de um líquido parecido com a água, que tem esse formato, sabe, né, conhecido. Esse formato é o formato mais aerodinâmico que existe, simplesmente isso. E, na verdade, esse formato é causado, não é nem que a gota nasce assim, a gota nasce redondinha, mas ela vai se formando porque ela tem que arranjar um jeito, ela é maleável, de passar pelo ar, acaba ficando com esse formato. Então, nos diz já, né, que esse formato aí é o segredo para conseguir a aerodinâmica. Vamos entender agora por que esse formato da gota é tão importante, tão bom para a aerodinâmica. Ok. Então, nesse caso aqui, a gente vai tentar entender por que é que aquele formato da gota é o mais aerodinâmico e o que é que realmente é aerodinâmica, né? Vamos entender. Eu vou tentar desenhar aqui de uma forma mais intuitiva, depois a gente vai ver aqui umas simulações. As partículas de ar estão vindo nessa direção, por assim dizer, né? E quando, na verdade, não estão vindo, né? O corpo que está indo e está se batendo com as partículas. Mas vamos entender que o corpo está em repouso e que as partículas estão se movendo. Então, quando elas chegam nesse ponto aqui que eu mostrei, o que acontece? Elas vão ter que contornar esse corpo, não é? Para poder continuar a vida, seguir a vida. Então, elas vão fazer mais ou menos esse caminho aqui até chegar aqui do outro lado, né? Pronto. Agora, observe, quando eles chegam nesse ponto aqui, elas vão cair, por assim dizer, de uma maneira muito violenta. Observe que as partículas elas querem ir de uma maneira retilínea, maneira fluida, porque elas são fluidos. Então, elas vão cair nesse momento de maneira muito violenta, o que vai causar o que chamamos de turbulência. Essa turbulência é quando as partículas caem aqui, e quanto mais o veículo vai se mover, vai começar a fazer um monte de coisa assim, como se fosse uma onda, né, de ar que fica atrás do veículo. Quanto maior esse veículo tiver o coeficiente de arrasto, quer dizer que essa turbulência vai ser maior. E essa turbulência se reflete em quê? O fundo do veículo vai começar a balançar, ou se você não estiver no veículo, você poderia ficar parado ali na estrada e veja, quando o veículo grande passa, você não sente nada na frente, mas quando o veículo passa, o fundo dele carrega uma grande quantidade de ar turbulento que você sente aquele vento forte. Então essa turbulência é o nosso problema. Se a turbulência for grande o suficiente, pode tirar o veículo do seu caminho, do seu curso e causar alguns acidentes. Então, por isso que a gente tem que arranjar um jeito, né, de diminuir essa turbulência. Vamos entender, então, o que acontece. A partícula de ar vai e, quando chega ali, ela vai cair com violência. Esse é o problema. Então, como a gente poderia explicar isso aí, né? Vamos imaginar o quê? Que as partículas estão indo nessa direção, fluídas, e vem essa partícula ousada ali,
atravessando tudo. Imagine um trânsito de carros, todo mundo indo para um lado e passa um carro vindo nessa direção perpendicular, vai ter acidente. Então é isso que mais ou menos é a turbulência. Agora, como é que a gente poderia minimizar isso aí? Vamos imaginar agora esse carrinho aí, que é um carro menor, que a gente viu lá no outro slide, que tem um coeficiente menor, ou seja, ele é mais aerodinâmico do que o ônibus, né? A partícula agora ele ia fazer isso, contornar ele também e ia descer. Agora observe que quando ela desce é como se fosse num ângulo menor. É claro, vai ter turbulência? Vai, porque vai atravessar. Mas observe que ela já atravessa não tão perpendicularmente quanto a outra partícula. Ela vai atravessar de um jeito que está um pouco mais no sentido que as partículas querem estar. Agora, conseguiu entender qual é o ponto aí? Imagine a gota de água, que é o formato mais aerodinâmico. A partícula de ar vai bater nela, olha como vai descer levemente, parecendo uma bailarina. Ou seja, ela ia entrar no fluxo de ar de uma maneira não violenta, praticamente já no sentido que estaria. É por isso que o coeficiente da água é muito baixo, 0,08, quase zero. Perceba que nunca vai ser zero, porque zero seria como se a partícula estivesse atravessando o corpo. Isso não vai acontecer. Ela vai ter que contornar o corpo. Mas, quanto melhor o contorno, quanto mais fluido for isso, vai ser mais aerodinâmico, viu? Um jeito diferente também que a gente pode entender, por exemplo, imagine que você tem que trazer um objeto, essa bolinha é um objeto aqui, está em cima de uma caixa, colocar no chão. Esse objeto pode quebrar, lembre disso. E então, imagine que você derruba o objeto assim, P. Vai cair um estrago, vai causar um estrago. Mas se você, por exemplo, quiser levar para o chão com uma rampa, um plano inclinado, você vai ver que vai descer mais fluido. Então, é mais ou menos isso. Não é exatamente isso, porque isso aqui é tudo um modelo que eu estou criando, que eu estou mostrando para vocês, para poder trazer a ideia, mas é isso que causa turbulência. Se a gente consegue minimizar essa queda, essa violência com que as partículas de ar voltam para o lugar, a gente vai diminuir como é que diz, a resistência do ar e vai aumentar a aerodinâmica do corpo. Muito bem, então com isso aqui a gente consegue entender por que esses modelos de carro, assim o hatch, né, que é bem redondinho, rechonchudinho, vai ter uma aerodinâmica pior do que um carro esporte, que é mais esticado, mais deitado. Então imagine esse carro de carro, né? Os carros esportes, os carros mais caros, são desse formato, finos, de forma que a partícula de ar não tenha muita resistência na hora de passar por ele. É por isso que esses carros aqui conseguem atingir velocidades muito maiores do que os de cá. Não só porque do motor também, mas também porque esse formato ajuda eles a atingirem grandes velocidades. Ok, gente? Então, nossa aula de hoje, nosso conteúdo informativo de divulgação científica foi essa. Se você não curtiu ainda esse vídeo, curta logo, por favor. E se você também não seguiu, você não vai deixar de seguir depois de me ver pessoalmente, tá? Pelo vídeo, através de milhares de quilômetros. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.